Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Vamos pedir ao Espírito Santo, antes de dar início, então, essas profecias e revelações de Santa Brígida da Suécia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Essas profecias, então, para quem não conhece, não tem o conhecimento, foram dadas a Santa Brígida da Suécia por Nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora. Então ela tinha êxtases e nesses êxtases Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus falava com ela o tempo todo. Lembrando que essas revelações foram aprovadas pela Santa Igreja Católica. Então vamos dar início a esse maravilhoso livro dessas revelações. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa escolhida e muito amada, Santa Brígida, sobre a proclamação da sua Santíssima Encarnação, a rejeição, profanação e abandono de nossa fé e batismo, e como ele convida a sua amada esposa e todo o povo cristão a amá-lo. Jesus, ele é tão humilde, que ele se rebaixa até nós, pedindo que nós o amamos. Ele não precisa do nosso amor, é nós que precisamos dele. Que tenhamos isso em mente, que tenhamos isso gravado em nosso coração. Somos nós que precisamos do Senhor. E ele, com teu gesto humilde, ele vem até nós e pede que nós dedicamos seu amor a ele, que nós o amamos. Disse o nosso Senhor: eu sou o Criador do céu e da terra, uno da divindade com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou aquele que falou aos patriarcas e profetas e aquele a quem esperavam. Para cumprir seus anseios e de acordo com minha promessa, assumi a carne sem medo e sem concupiscência, entrando no ventre da Virgem como o sol que brilha através da claríssima joia. Assim como o sol não danifica o vidro ao entrar nele, assim também a virgindade da Virgem Maria não foi perdida quando eu assumi a natureza humana. Eu assumi a carne de tal forma que não abandonei minha divindade, e eu não fui menos Deus, governando e sustentando todas as coisas com o Pai. Eu, Espírito Santo, embora estivesse no ventre da Virgem, em minha natureza humana. Então essa revelação feita a Santa Brígida, Nosso Senhor vem confirmando a nós e a todos aqueles que ainda são incrédulos e que ainda não acreditam que Nossa Senhora teve Nosso Senhor Jesus Cristo e permaneceu virgem. Então ele diz aqui, as palavras dele, a Santa Brígida, que a virgindade Nossa Senhora não foi corrompida pelo seu nascimento. Então, obra de Deus, obra do Espírito Santo. Essas profecias são muito reveladoras, trazem o futuro da nossa humanidade, o futuro daqueles que abandonaram a Deus, daqueles que não acreditam em Deus, quais são os seus destinos. Vou gravar aqui para vocês muitos e muitos vídeos sobre essas profecias. Continuando, assim como a luminosidade jamais é separada do sol, assim também minha divindade nunca foi separada da minha humanidade, nem mesmo da morte. Desde então, permiti que meu corpo puro e sem pecado fosse ferido dos pés à cabeça e fosse crucificado por todos os pecados do gênero humano. Esse mesmo corpo é agora oferecido a cada dia no altar, para que o gênero humano possa amar-me e lembrar-me de meus grandes feitos mais frequentes. Aqui Jesus nos fala
da Santa Missa, da consagração, que ocorre nos altares do mundo inteiro, do corpo e do sangue do Senhor, a transubstanciação que ocorre pela mão do sacerdote, ungido, pelo bispo que está ali representando o próprio Deus. Eu deveras quis que meu reino estivesse dentro do homem, e por direito eu deveria ser rei e senhor para ele, porque eu o fiz e redimi. Entretanto, agora ele quebrou e profanou a fé que me prometeu em seu batismo, e quebrou e desprezou minhas leis e meus mandamentos, que eu prescrevi e revelei a ele. Ele ama sua própria vontade e se recusa a ouvir-me. Além disso, ele exalta acima de mim o pior ladrão, o demônio, e deu a ele sua fé. Aqui o Senhor fala das pessoas, que o abandonaram hoje, que servem o inimigo de Deus. O demônio realmente é um ladrão, já que rouba por meio das tentações diabólicas, maus conselhos e falsas promessas à alma humana que eu redimi com meu sangue. Mas ele não faz isso porque seja mais poderoso do que eu, porque eu sou tão poderoso que posso todas as coisas com uma palavra. É tão justo que mesmo que todos os santos me pedissem, eu não faria menos coisa contra a justiça. Entretanto, como homem a quem foi dado livre-arbítrio, voluntariamente rejeita meus mandamentos e obedece ao demônio, é justo que ele tenha também que experimentar sua tirania e malícia. Esse demônio foi por mim criado, bom, mas decaiu por sua vontade má e se tornou, por assim dizer, meu servo para aplicar retribuição aos trabalhadores do mal. Ainda embora eu seja agora tão desprezado, sou ainda tão misericordioso que qualquer um que reze pela minha misericórdia e se humilhe por correção terão seus pecados perdoados. Aqui entra a confissão. E eu o salvarei do ladrão diabólico, o demônio, mas para aqueles que continuam me desprezando, eu levarei minha justiça sobre eles, de forma que ouvindo isso tremerão e que experimentarão isso, aqueles que experimentarão isso dirão: ai de nós os nascidos ou concebidos, ai de nós os que provocamos o Senhor da majestade até a ira. Mas tu, filha, que eu escolhi para mim e com quem eu agora falo em espírito, ama-me com todo o teu coração, não como tu amas teu filho, tua filha ou pais, mas mais do que qualquer coisa no mundo, já que eu que te criei e não poupei nenhum dos meus membros no sofrimento por ti, ainda eu amo a tua alma tão amorosamente que ao invés de te perder, eu me deixaria ser crucificado novamente, se isso fosse possível. Imita minha humildade, porque eu, o Rei da Glória e dos anjos, fui vestido com horríveis, miseráveis trapos e fiquei nu em um pilar. Eu ouvi todo tipo de insulto e zombaria com os meus próprios ouvidos. Sempre preferi minha vontade à tua, porque minha mãe, tua senhora, do começo ao fim nunca quis nada a não ser o que eu quis. Aqui nosso Senhor fala da humildade de Maria. Se tu fazes isso, então teu coração está com o meu coração e será incendiado por meu amor. Da mesma forma que qualquer coisa seca e facilmente incendiável pelo fogo, tua alma será tão inflamada e preenchida por mim, e eu estarei em ti, que todas as coisas mundanas se tornarão amargas para ti, e todo desejo carnal como veneno. Então o Senhor fala que a Santa Brígida, para ela ligar o coração dela com o coração do Senhor, e hoje Ele fala para cada um de nós, que o nosso coração esteja ligado ao dele para que Ele possa inflamar com seu amor. Descansará nos braços da minha divindade, onde nenhum desejo carnal existe, mas somente deleite espiritual e alegria, que enche a alma deleitada com facilidade, interior e exteriormente, de forma que ela não pense em nada deseje, a não ser o gozo que possui.
Portanto, somente ama-me e terás tudo o que desejares e terás em abundância. Não está escrito que o óleo da viúva não diminui até o dia em que a chuva foi enviada à terra por Deus, de acordo com a palavra do profeta? Eu sou o verdadeiro profeta. Se acredita em minhas palavras, segue e cumpre. Óleo, gozo e júbilo não diminuirão para ti por toda a eternidade. Então as palavras de Jesus Cristo, a sua filha, se tornou por sua esposa verdadeiramente na fé e sobre que tipo de ordonos, sinais e desejos a esposa precisa ter para agradar o seu esposo. Aqui nosso Senhor Jesus vem nos falando das vestes, não só de Santa Brígida, mas de todas as mulheres, para que todas as mulheres possam se espelhar em Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Nosso Senhor fala nesse capítulo 2: Eu sou o Criador do céu e da terra, do mar e tudo o que está neles. Eu sou com o Pai e o Espírito Santo, não como os deuses de pedra ou de ouro como os utilizados pelo povo antigo, e não vários deuses como o povo pensava, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas em uma natureza divina, o Criador de tudo, mas por ninguém criado, imutável, todo-poderoso, eterno, sem princípio ou fim. Eu sou o que nasceu da Virgem, sem perder minha divindade, mas unindo a minha humanidade, de forma que eu, em pessoa, possa ser o verdadeiro Filho de Deus e Filho da Virgem. Eu sou o que pregado na cruz morreu e foi sepultado, mas minha divindade permaneceu intacta. Embora eu tenha morrido na humanidade e na carne, que eu, o Filho único, assumi, eu ainda continuarei a existir na minha natureza divina, sendo um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Aqui Jesus nos repete várias vezes que Ele é uma só pessoa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão unidos. Eu te escolhi, tomei por esposa para mostrar-te os caminhos do mundo e meus segredos divinos, porque isso me agrada. Tu és minha por direito, porque quando teu marido morreu, colocaste toda a tua vontade em minhas mãos, e após sua morte pensaste e rezaste sobre como poderias te tornar pobre e abandonar tudo por mim. Então, és minha por direito, por causa deste teu imenso amor, e por isso cuidarei de ti. Então, eu te tomo como minha esposa, e para meu próprio prazer, como é próprio Deus ser uma alma casta. Lembrando que Santa Brígida era casada, né, tinha filhos, e quando o marido dela morreu, ela se entregou a Deus totalmente. É a obrigação da noiva estar preparada para o noivo, sem celebrar o casamento, de forma que ela esteja adequadamente vestida e pura. Tu já estás limpa e teus pensamentos estiverem sempre atentos a teus pecados. Em como no batismo eu te purifiquei do pecado de Adão, e quantas vezes eu fui paciente e te sustentei quando caístes em pecado. A noiva deve também trazer a insígnia de seu noivo em seu peito, que significa que deves observar e reconhecer os favoráveis e benefícios que eu te fiz, assim como quão nobremente eu te criei, dando-te um corpo e alma, quão nobremente eu te enriqueci, dando-te saúde e bem temporais. Quão amorosamente e docemente eu te redimi, quando morri por ti, e restaurei a tua herança celestial, se quiseres tê-la. Aqui nosso Senhor nos fala que quando a gente é batizado, quando toda criança nasce, ela já nasce do pecado. Ela já nasce totalmente lameada no pecado, por conta do pecado de Adão e Eva. E Jesus fala que é Santa Brígida, que quando ela foi batizada, como nós fomos batizados, nós somos purificados e limpos deste pecado então. E após o batismo, nos retirado toda essa lama do pecado que foi deixado por Adão e Eva. A esposa deve também fazer a vontade do seu esposo. Mas qual é minha vontade?
senão que deves querer me amar acima de todas as coisas e não desejar nada a não ser eu? Criei todas as coisas pelo bem da humanidade, coloquei todas as coisas sob a autoridade dela, mas ela ama todas as coisas exceto a mim, e não odeia nada mais a mim. E eu recuperei sua herança, que tinha perdido por causa do pecado, mas ela é tão tola e sem razão que prefere a glória passageira, que é como a espuma do mar que se levanta por um momento como uma montanha e depois rapidamente cai em nada, ao invés da glória eterna, a qual há bem que nunca acaba. Mas se não desejas minha esposa, nada a não ser eu, se desprezas todas as coisas pelo meu bem, não somente meus filhos e parentes, mas também honras a riqueza, eu te darei a mais preciosa e amorosa recompensa. Eu não te darei nem ouro nem prata, mas a mim mesmo, para ser seu noivo. Em recompensa, eu sou o rei da glória, mas se tu estás com vergonha de ser pobre e desprezada, então considera como eu, seu Deus, fiquei ante ti. Quando meus servos e amigos me abandonaram no mundo, eu não estava procurando amigos no mundo, mas amigos do céu. E se agora estiveres preocupada com medo do peso, da dificuldade do trabalho, bem como da doença, considere quão difícil e penoso é queimar no inferno. O que não mereceis se tivesses ofendido um senhor terrestre como me fizeste? Assim, embora eu te ame com todo o meu coração, não fica sem justiça o menor ponto. Então, como pecaste em todos os seus membros, tem também que prestar satisfação e penitência em cada membro. Mas por causa da tua boa vontade e teu propósito de reparar seus pecados, vou mudar tua sentença com misericórdia, trocando a dolorosa punição por uma pequena penitência. Então, abraça e tome sobre ti um pequeno sofrimento, para que possa ser limpa do pecado e alcance o grande prêmio em pouco tempo. A esposa deve ficar cansada trabalhando ao lado do seu esposo, de modo que possa ainda mais confiantemente ter seu descanso com ele. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa, sobre como ela deve amar e honrá-lo. O esposo sobre como o mal ama o mundo e odeia a Deus. Então o Senhor fala a Santa Brígida nesse terceiro capítulo. Eu sou o teu Deus e Senhor, a quem adoras e honras. Sou eu que sustento o céu e a terra, com o meu poder. Eles não são sustentados por nenhum pilar ou qualquer outra coisa. Eu sou o que a cada dia é tomado e oferecido no altar sobre a aparência do pão verdadeiro, Deus e homem. Sou o mesmo que te escolhe. Honro teu pai, ama-me. Continuando então a essas profecias. Obedece ao meu espírito, honra minha mãe como a tua senhora. Honre todos os seus santos, todos os meus santos. Mantenha a verdadeira fé, que deves aprender por ele, que experimentou dentro de si a batalha dos dois espíritos, o espírito da falsidade e o espírito da verdade, e com minha ajuda venceu. Mantenha a verdade e humildade. Mantenha a verdade e humildade. A verdadeira humildade. O que é a verdadeira humildade senão comportar-se como é realmente e louvar a Deus pelas boas coisas que Ele nos tem dado? Mas agora há muito que me odeiam e meus feitos e que consideram minhas palavras como desgraça e vaidade, e ao contrário, com afeição e amor, abraçam os adulteradores. O demônio, tudo o que ele faz para mim é feito com reclamação e amargor. Ele nem mesmo confessa meu nome ou me serve se não tem medo da opinião do outro homem. Eles amam o mundo com tal fervor que nunca se cansa de trabalhar por ele, noite e dia, sempre queimando de amor por ele.
Seu servidor é tão agradável para mim como a de alguém que dá dinheiro a seus inimigos para matar seu próprio filho. Isto é, o que eles fazem para mim, dão-me algumas esmolas e me honram com seus lábios, para conseguir sucesso no mundo e permanecer em seu privilégio e em seus pecados. O bom espírito está, portanto, bloqueado neles, e eles estão impedidos de qualquer progresso em fazer o bem. Ou entanto, se quiseres amar-me de todo o meu coração, seu coração, e não desejar nada a não ser a mim, eu te atrairei a mim, através do amor. Como um imã atrai o ferro a si. Torna-te-eis e tomar-te-ei em meus braços, que é tão forte que ninguém o pode estender. É tão firme que ninguém, uma vez estendido, pode dobrar. E é tão doce que ultrapassa todos os aromas e está além da comparação com qualquer coisa doce ou prazer do mundo. Aqui nosso Senhor diz, a força do seu braço, para que a gente possa se lançar nos braços dele, que ninguém pode tirar nós desse abraço do Senhor. Uma breve explicação. Esse homem, que foi o professor da esposa de Cristo, foi o santo teólogo e cônego chamado Mestre Matias da Suécia. Ele escreveu um excelente comentário sobre toda a Bíblia. Ele foi sutilmente tentado pelo demônio com muitas heresias contra a fé católica, mas ele superou todas elas com a ajuda de Cristo e não pôde ser conquistado pelo demônio. Como é mostrado na biografia escrita de Santa Brígida, foi este mestre Matias quem pôs o prólogo deste livro, que começa assim. Ele foi um homem santo e com grande poder espiritual em palavra e obra. Quando ele morreu na Suécia, a esposa de Cristo estava vivendo em Roma. Quando ele estava rezando, ela ouviu uma voz dizendo a ela em espírito: Feliz és tu, mestre Matias, pela coroa que foi preparada para ti no céu. Vem agora a sabedoria que nunca terá fim. Também se pode ler mais sobre mestre Matias no livro de Santa Brígida. Continuando então, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a sua esposa, nas quais não se preocupe nem pense que o que se revela a ela procede de um espírito maligno. Como distinguir um espírito bom e um espírito mau. Então, nosso Senhor Jesus diz aqui a Santa Brígida, sua esposa amada, para ela não se preocupar, porque essa voz que fala o coração dela, a alma dela, não é a voz do maligno, e sim a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4. Eu sou teu Criador e Redentor, porque tens temido minhas palavras? Porque tens perguntado se procedem de um espírito bom ou um espírito mau? A dúvida que ela teve. Diga-me, tens encontrado algo em mim, em minhas palavras, que não te tenho ditado tua própria consciência? Ordenei-te algo contrário à razão? Isto a esposa respondeu. Não, ao contrário, tuas palavras são verdadeiras, e eu estava errada. O espírito, seu esposo, acrescentou. Eu te ordenei 3 coisas, nelas poderia reconhecer o bom espírito. Ordenei-te que honraste a teu Deus, que te criou e te tem dado tudo o que tens. Ordenei-te que te mantivesse na verdadeira fé, ou que seja, que cresces que nada se criou, nem se pode criar sem Deus. Também te ordenei que mantivesse uma razoável temperança em todas as coisas, pois o mundo foi feito para o uso do homem, a fim de que as pessoas o aproveitem para suas necessidades. Da mesma forma, também podes reconhecer o espírito imundo por 3 coisas, contrárias a esta. Ele tenta para que te elogies a ti mesma e te orgulhes do que te foi dado. Ele tenta para que atraiçoes tua própria fé. Também te tenta a impureza em todo o corpo e em todas as coisas, e faz com que teu coração arda por isso. Então, aqui o Senhor está explicando a diferença
de quando você escuta a voz de Deus e quando você escuta a voz do mal. O mal, ele te deixa orgulhoso, ele te faz querer parecer o melhor, o todo-poderoso, e te incita a você a ter dúvidas sobre a tua fé. Então o Senhor Jesus vem explicando a Santa Brígida essa diferença de quando Deus fala e quando o inimigo fala. Às vezes também engana as pessoas sobre a forma de bem. Por isso, te tenho ordenado que sempre examine sua consciência e que o exponha a prudentes diretores espirituais. Aqui o Senhor fala então, para a gente fazer esse exame de consciência sempre, para ver, se estamos ali no caminho certo ou não, e que ela conte tudo ao diretor espiritual dela, que é o sacerdote. Por isso, não duvides de que o bom Espírito de Deus esteja contigo, quando não desejas outra coisa a não ser a Deus, e dele te inflame toda. Só eu posso criar esse fervor, e assim é impossível ao demônio aproximar-se de ti. Também não é possível para ele aproximar-se das pessoas, a menos que eu o permita, seja pelo pecado humano ou por algum de maus desígnios ocultos, porque ele é minha criatura, como todas as demais. Eu fui criado bom por mim, embora tenha se pervertido por sua própria maldade. Portanto, eu sou o Criador sobre todos eles. Por esta razão, me acusam falsamente aqueles que dizem que as pessoas que me rodeiam grande devoção estão loucas ou possuídas. Fazem-me perecer com um homem que expõe a sua casa, a fiel mulher, a um adúltero. Isso é o que eu seria se deixasse que alguém que me amasse plena e retamente fosse possuído por um demônio. Mas como eu sou fiel, nenhum demônio poderá nunca controlar a alma de nenhum dos meus devotos servidores. Embora meus amigos às vezes pareçam estar quase fora de sua razão. Não é porque sofram devido ao demônio, nem porque se sirvam com fervorosa devoção, mas se deve a algum defeito do cérebro ou alguma outra coisa oculta que serve para humilhá-los. Às vezes também pode ocorrer que o demônio receba de mim um poder sobre os corpos das pessoas boas, para o maior benefício delas, e que obscureça suas consciências. Entretanto, nunca poderá conseguir o controle das almas que têm fé e se deleitam a mim. Então, o Senhor fala aqui que Ele permite algumas pessoas boas a serem possuídas, para que Ele fala aqui, para os benefícios delas. Às vezes também pode ocorrer que o demônio receba de mim o poder sobre o corpo de pessoas boas, para o maior benefício delas, e que obscureça suas consciências. Entretanto, nunca poderá conseguir o controle da alma que tem e se deleitam de mim. Tem a história de uma santa que Deus permitiu que ela fosse possuída para que acontecesse algumas obras diante do padre. E essa santa era boa, então o padre ficou aterrorizado quando viu que ela estava possuída, mas isso foi por permissão de Deus, para tirar proveito de algumas coisas. Então a gente vai para o capítulo 5, vou dar início ao capítulo 5 para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou estar falando com vocês que do início do capítulo 5, daí no próximo vídeo a gente vai continuar o capítulo 5. Então não perca os próximos vídeos, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam, para que mais pessoas tenham conhecimento das coisas de Deus, que as coisas de Deus não fiquem guardadas só para nós, que ela possa alcançar mais corações e as verdades cheguem em muitos e muitos corações. Então compartilhe bastante esse vídeo. Consciência, entretanto, agora vamos para o capítulo 5. Amorosas palavras de Cristo a sua esposa, com a preciosa imagem de uma nobre fortaleza que simboliza a igreja militante, sobre como a igreja de Deus será agora reconstruída pelas orações da gloriosa Virgem e de todos os santos. Eu sou o Criador de todas as coisas, sou o Rei da glória e o Senhor dos anjos. Construí para mim uma nobre fortaleza e tenho colocado nela os meus eleitos. Meus inimigos
Tem corrompido seus fundamentos e tem dominado os meus amigos, tanto que fazem cair a medula dos ossos de seus pés, amarrados à coluna. Suas bocas são apedrejadas e são torturadas pela fome e a sede. Assim os inimigos perseguem o seu Senhor. Meus inimigos estão agora gemendo e suplicando ajuda. A justiça pede vingança, mas a misericórdia invoca o perdão. Então Deus disse à corte celeste ali presente: O que pensais dessas pessoas que têm exaltado minha fortaleza? Eles e uma voz responde: Senhor, toda a justiça está em ti vemos todas as coisas, a ti foi dado todo o juízo, Filho de Deus, que existe sem princípio nem fim. Tu és o juiz. E ele disse: Como todos sabeis e vedes em mim, pelo bem da minha esposa, decidam qual é a sentença justa. Eles disseram, isto é justiça, que aquele que derrubaram os muros sejam castigados como ladrões, que aqueles que persistem no mal sejam castigados como invasores, e que os cativos sejam libertados e os famintos saciados. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo, falando sobre essas profecias de Santa Brígida. Eu vou estar enumerando aqui para vocês essa profecia, a profecia 1, a 2, até o final desse livro. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Deixe mais pessoas conhecerem essas verdades. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Brígida, rogai por nós.